Bom dia. Nesta sessão vamos falar de dois aspectos muito importantes e transversais a praticamente toda a medicina, porque praticamente todos os doentes que vão ao hospital fazem soros e análises, que é água e sódio. E vamos falar dos diferentes compartimentos do organismo e dos movimentos da água entre esses compartimentos, os diferentes tipos de soros, fluidos de ressuscitação e de manutenção. O nosso peso é essencialmente água. Varia um pouco com a idade. No entanto, temos nos adultos cerca de 2/3 da água no compartimento intracelular, que constitui 40% do nosso peso, e 1/3 no compartimento extracelular, que constitui 20% do nosso peso, portanto 28 e 14 litros. E depois temos o compartimento intravascular, onde temos 3 litros de soro, que é o compartimento mais pequeno. Portanto, a quantidade da água, a água total do nosso corpo, que corresponde aos tais 50 a 70% do peso, temos no total os tais 42 litros, dos quais 28 são intracelares, 14 extracelares, 11 intersticial, 3 plasmático. E, portanto, temos a tal distribuição de 2/3 intra, 1/3 extracelular. Agora, o que é importante saber é que o que divide o compartimento intracelular do extracelular é uma membrana, chamada membrana celular, que são altamente permeáveis à água, mas pouco permeáveis ao sódio. Depois, a distribuição de líquido extracelular, os tais 14 litros, temos cerca de 3 quartos intersticial, 1 quarto, 3 litros intravascular. E estes dois compartimentos são separados pela membrana capilar, a qual é altamente permeável à água e também ao sódio, ou seja, é diferente da membrana celular. A composição do líquido intra e extracelular também é muito diferente. Basicamente, aquilo que existe muito de um lado existe pouco do outro. Por exemplo, existe muito mais sódio no líquido extracelular, existe muito mais potássio no líquido intracelular, o cloro, ao contrário, também, e portanto há mais proteínas no líquido intracelular do que extracelular e também fosfato. E um dos grandes responsáveis por esta diferença é a sódio, a sódio ATPase, que mantém o sódio potássio ATPase, que mantém a concentração de sódio fora grande e de potássio dentro grande também. Que isto consome energia sempre fazendo e mantendo estas diferentes concentrações. Um dos grandes problemas que nós temos quando falamos de água e de sódio é que falamos de volumes e concentrações, no entanto, eu não sei os volumes, sei apenas as concentrações. E se eu tivesse um determinado copo, onde eu tenho um determinado volume, punha um indicador e depois media a concentração do indicador, eu podia saber a concentração e o volume. No entanto, o que se passa são coisas diferentes. Eu meço apenas concentrações e não consigo medir o volume. E por isso eu posso ter a mesma concentração de sódio, a mesma natrémia, num doente que está francamente edemaciado, num doente que está hipovolémico e num doente que tem uma água normal. O que rege o movimento da água através dos capilares são as chamadas forças de Starling. E a equação de Starling diz que o débito de água através dos capilares vai depender de 4 pressões. 2 pressões capilares, que são hidrostáticas, uma dentro e outra fora dos vasos. 2 pressões oncóticas, que dependem das proteínas, uma dentro e outra fora. E do coeficiente de ultrafiltração, que tem a ver com a permeabilidade. E as forças favorecem sempre a filtração, são as predominantes, e por isso há algum líquido que está constantemente a passar dos vasos para o líquido intersticial e que depois retorna para a circulação através dos linfáticos. Outro conceito importante é a osmolaridade, que é um conceito físico e que depende do número total de partículas numa solução e expressa-se em miliosmóis por litro. As partículas dissolvidas eram os chamados osmólitos
que exercem uma força que impulsiona a passagem da água através de membranas semipermeáveis, ou seja, que sejam permeáveis à água, mas não permeáveis a essa partícula. As substâncias que não se dissociam, como a ureia e a glucose, geram apenas 1 miliosmol. As que se dissociam depende do número de partículas que geram. O cloreto de sódio gera 2 miliosmóis, e o cloreto de cálcio gera 3. E a osmolaridade normal do líquido intracelular e extracelular anda nos 280 e 300. Podemos calculá-la usando esta equação. No entanto, se eu tiver substâncias osmoticamente ativas que não sejam sódio, glucose e ureia, esta equação fica errada. Ou seja, isto é calculado, não é medido. A medição é feita com osmómetros. E a osmolaridade é uma, portanto, como vimos, depende do número de partículas, e quanto maior for o número de partículas, maior a osmolaridade. O que é que a osmose faz? A osmose é o movimento da partícula, como neste caso, em que a água vai movimentar-se do sítio onde não existe sódio para o sítio onde existe sódio, porque esta membrana tem poros muito pequenos e o sódio não passa, criando um gradiente osmótico que vai fazer com que haja movimento da água. A tonicidade é um outro conceito. E o gradiente de atividade osmótica entre duas soluções chama-se tonicidade. E a tonicidade mede a influência que uma solução tem sobre o volume celular. Por exemplo, se eu puser glóbulos vermelhos em soluções que são isotónicas, a osmolaridade é a mesma, dentro e fora não há, o glóbulo vermelho fica perfeito. Se for hipotónico, ele enche com água. Se for hipertónico, ele perde volume. Vamos então agora falar de soros, que se podem dividir em dois tipos, coloides e cristaloides. Coloides temos albumina, amidos e gelatinas, cristaloides temos diferentes tipos de soluções. Vamos começar pelos cristaloides. Os cristaloides são soluções aquosas de eletrólitos, ou não, como por exemplo a glucose, de pequena dimensão, menor que 0,001 micra. Coloides são dispersões aquosas de partículas de maiores dimensões, entre 0,001 a 0,1 micra, e as quais, por isso, têm algumas propriedades coloide-osmóticas, exercendo alguma pressão osmótica, ficando confinados durante algum tempo ao espaço intravascular. Não é para o resto da vida. Os cristaloides classificam-se de acordo com 3 propriedades. Com a tonicidade, a isotónico, hipotónico e hipertónico, tem que ver muito com a concentração de sódio. Composição, que tem que ver com ser equilibrado ou não equilibrado, se é próximo ou afastado da composição do nosso soro. E o pH em tamponado e não tamponado. Vamos começar pelo soro fisiológico, que não é mais do que cloreto de sódio 0,9%, 0,9 gramas em 100 ml. E esta solução vai conter, em termos de miliequivalentes, cerca de 154 miliequivalentes de sódio e o mesmo de cloro, o que dá uma osmolaridade de 308, que é a soma dos 154 duas vezes. Como não tem nenhum tampão, tem um pH que pode ser relativamente baixo, até 3,5. E daí eu classifico este soro, este cristaloide, como sendo isotónico, que tem uma tonicidade próxima do nosso plasma, não equilibrado, tem uma composição muito diferente, nomeadamente tem muito mais cloro do que nós, e não tamponado, que não existe aqui nenhum tampão para equilibrar o pH. Outro soro, mas neste caso é hipotónico, é o cloreto de sódio de 0,45%, que é em tudo igual ao soro fisiológico, mas com metade da osmolaridade. E por isso eu classifico este cristaloide como hipotónico, não equilibrado e não tamponado. O soro polieletrolítico é uma solução de diferentes sais, não vale a pena estarmos aqui a ver quais, porque variam até de produtor para produtor, mas que contém uma concentração de sódio, potássio, cálcio, magnésio, muito menos cloro, e tem um tampão.
de onde tem uma osmolaridade próxima da nossa e um pH muito mais próximo e estável relativamente ao que é o pH normal. De onde eu chamo este soro um soro isotónico, equilibrado e tamponado. Só a título de curiosidade, a última grande descoberta nos fluidos de ressuscitação foi feita por Sidney Ringer, que estava a trabalhar com uma solução para manter o coração da rã isolado a bater e apresentou esses resultados, ninguém conseguiu reproduzir, e o que ele verificou, depois de ver o que é que estava a passar, é que o técnico que trabalhava com ele não fazia água de destilada, mas sim utilizava água direta da torneira para o laboratório, que era uma água cheia de sais e que tinha uma concentração muito próxima do que era necessário para manter o coração a bater, e daí veio a solução de Ringer, que depois se juntou lactato e por isso se chama lactato de Ringer, que tem vários sais, tem sódio, potássio, cálcio, tem muito menos cloro e tem o lactato como tampão, pelo que é um soro também um cristalóide isotónico, equilibrado e tamponado. A dextrosa 5% não é mais que glucose dissolvida em água, que dá no final uma osmolaridade de 278 e um pH baixo, de onde é uma solução que é isoosmolar, é considerada hipotónica porque depois da dextrose ser absorvida fica apenas água, não equilibrada, não tamponada. E quando pomos dextrose a 5% em soro fisiológico ou em polo eletrolítico, o que vai acontecer é que vai haver o dobro da osmolaridade, que é os 278 mais a osmolaridade do soro, isotónico, não equilibrado e não tamponado, no caso de ser soro fisiológico. Ora, o que é que acontece nos doentes, na situação saudável? O que existe a revestir as células endoteliais, existe uma matriz de glicocálico que vai fazer com que as proteínas e as moléculas de maior dimensão se mantenham dentro dos vasos. Quando existe uma situação de choque, hipotensão e infecção, esse glicocálix desaparece e então estas moléculas de maior dimensão saem rapidamente e ficam mais equilibradas com o líquido intersticial. E isto tem muito que ver com aquilo que se chama a distribuição dos diferentes fluidos após serem administrados a nível intravascular. E assim nós sabemos que os cristalóides isotónicos, por cada litro que se dá, ou por cada volume que se dá, cerca de um quarto fica dentro dos vasos. A albumina isotónica seria 100% e também o amido seria também 100%. No entanto, isto não se passa na realidade e a eficácia volémica é muito menor do que aquela que a gente pensa inicialmente. Quando eu tenho um doente em choque, eu tenho 4 fases de fluidoterapia intravenosa. E isto é um modelo conceptual. A fase inicial, que tem que ver com um bolos rápido, que tem que ver com uma infusão muito rápida para tentar corrigir a hipotensão, e eu tento aqui salvar a vida do doente. Depois eu tenho também os chamados desafios de volume, Fluids Challenge, é que eu vou fazendo volume para ver se existe ou não alguma resposta. Depois eu faço infusão de volume para manter aquilo que foi obtido e vou mantendo depois o equilíbrio dessa situação durante os próximos tempos para manter o balanço mais ou menos equilibrado. E depois há outras situações em que é importante ter em linha de conta que tem que ver com os balanços hídricos diários e o cumulativo desde o início, para evitar que haja aquilo que se chama sobrecarga de volume. Existem 4 fases de fluidoterapia intravenosa. Aquela que se chama a fase de rescue ou de resgate, de otimização, estabilização e de escalação, que tem que ver com graus de gravidade e de situação hemodinâmica do doente. E que, em termos de balanço hídrico, basicamente na fase de resgate eu tenho grandes balanços positivos que eu faço volume rapidamente em curto espaço de tempo para tentar otimizar a parte hemodinâmica do doente. A otimização, em que eu vou diminuir, digamos, o balanço e vou tentar ver se já não existe mais resposta e tentar estabilizar a situação hemodinâmica do doente
se necessário com vasopressor, estabilização em que eu vou tender para um balanço hídrico equilibrado e depois de escalação em que o doente começa a melhorar a sua hemodinâmica, a melhorar a sua permeabilidade capilar e a ver balanços hídricos negativos, mantendo a estabilidade hemodinâmica. Nos soros de manutenção são coisas diferentes. Eu tento fazer água e eletrólitos na quantidade adequada para que o doente não fique nem depletado, nem com sobrecarga, nem com hipernatremia. E uma das melhores formas de avaliar tudo isto é fazer uma avaliação regular do peso do doente e também do balanço hídrico. Os problemas é que não há consenso sobre o ritmo e composição dos soros de manutenção. Basicamente o que fazemos é cerca de 1 a 2 ml por quilo por hora. E há várias modalidades de o fazer. Por exemplo, na modalidade A, eu vou fazer dextrose a 5% em cloreto de sódio a 0,9%, ou seja, vou fazer algum suporte nutricional e também soros, com potássio de cerca de 20 mil equivalentes por litro a um ritmo de 100 a 120 ml por hora. A modalidade B é fazer separadamente cristalóide e dextrose, com uma razão de 2 para 1, com um total diário de 2 a 2.500 por dia. Quais são os riscos? Se eu só usar soro fisiológico, tenho um risco de fazer um balanço positivo de sódio e hipernatremia. Também, ao dar muito cloro, tenho o risco de induzir uma acidose metabólica hiperclorémica. E isto pode estar associado a vasoconstrição renal, mais lesão renal aguda e necessidade de técnicas de depuração extrarrenal. Mas, no entanto, se for menos de 72 horas, o risco é bastante baixo. Neste quadro estão apresentadas as diferenças da constituição de sódio, cloro, potássio do plasma humano e depois de diferentes soros que usamos, tanto que basicamente cristalóides. Isto só para termos uma noção e para podermos consultar e ver as diferenças de uns e de outros. Em conclusão, os soros de manutenção têm de ser administrados na quantidade adequada para manter o equilíbrio de água e de sódio. Antes de iniciar qualquer correção da natremia, é obrigatório ter uma noção de qual é o volume de liquidez extracelular. As correções da volemia devem ser rápidas, mas as correções das alterações eletrolíticas devem ser lentas e evitar usar soluções hipertónicas como o bicarbonato a 8,4%. Muito obrigado.